Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós te pedimos, Pai, cobre com o teu sangue agora este lar. Livra da maldade, livra do laço de Satanás, livra das armadilhas, e que toda arma contrária, toda arma forjada, toda arma formada contra essa pessoa e contra a sua casa, seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que a saúde habite ricamente dentro desse lar. Repreendemos toda enfermidade, repreendemos toda dor, que toda ferida seja curada no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, a nossa fé está em Ti, como aquele que cura, como aquele que liberta, como aquele que salva. Se dentro dessa casa, Pai, tem alguém que está amarrado por forças espirituais, nós declaramos agora o poder de Jesus Cristo, desatando amarras, quebrando correntes, desfazendo laços, e ordenamos essa pessoa livre de todo cativeiro espiritual. Eu libero uma palavra sobre essa casa, uma palavra sobre essa família, que haverá provisão sobrenatural neste lar. Em o nome de Jesus nós oramos para que essa casa seja tocada por Deus, as finanças sejam tocadas por Deus, dívidas sejam quitadas, que o Senhor dê sabedoria para essa pessoa, que o Senhor dê discernimento, que o Senhor mostre a ela a quem que ela deve recorrer, o que ela deve fazer, e que o Senhor também dê a ela saídas para que ela saia dessa crise, dessa dificuldade. Oramos para que o serviço aumente na vida dela, oramos para que mais recursos entrem para dentro da casa dela, na vida do marido, na vida da esposa, na vida dos filhos. Oramos por vendas que estão trancadas, oramos por negócios que estão travados e declaramos portas abertas. Portas abertas, no nome de Jesus oramos por provisão do céu, oramos por provisão do alto na tua casa, provisão do alto na tua família, no nome de Jesus. Ser tocado por Deus, ser tocado pela presença de Deus. Senhor, nós reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti, Paizinho, e reconhecemos que sem Ti não somos nada, mas sabemos, ó Deus, que Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és uma fonte inesgotável. Sim, ó Deus, por isso te pedimos, libera provisões, libera recursos a Teus filhos. Oramos, Pai, por empresas que estão, Senhor, em situações difíceis, donos de empresas, pessoas que trabalham em empresas, que estão aqui representando a sua casa, mas também estão representando a sua empresa. Que o Senhor envie socorro, que o Senhor intervenha, que o Senhor ajude, que o Senhor sustente, que o Senhor livre do mal, é o que nós pedimos a Ti, ó Deus. Coloca a Tua mão, meu Pai, coloca a Tua mão, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa, coloca a Tua mão sobre essa casa. Oramos também para que a injustiça caia por terra, a maldade caia por terra, a contrariedade caia por terra, o laço do inimigo caia por terra, e que vitória de Deus toque nessa vida, vitória de Deus toque nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Que haja agora o toque divino sobre essa vida, o toque divino sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, para que todos os atrapalhos financeiros, tudo aquilo que tem dado errado na vida dessa pessoa, tudo aquilo que tem se lançado contra as finanças dela, caia por terra em nome de Jesus. Oro também, Pai, por pessoas que entraram aqui nessa oração ansiosas, preocupadas, que acordaram inclusive mais cedo hoje, nervosas, inquietas. Há pessoas que acordaram mais cedo hoje, inquietas, uma sensação ruim de que algo ia acontecer de ruim. Nós cancelamos este mal agora e declaramos vitória sobre essa vida, vitória sobre essa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Tem gente que está aqui nessa oração
ou que vai entrar depois dessa oração aqui, que acordou bem mais cedo do que de costume. Acordou bem mais cedo do que de costume. Inquieto, como se uma coisa ruim fosse acontecer. Seja você quem for que acordou assim hoje, eu quero declarar por terra todo ataque espiritual e tudo que estiver vindo contra você, que por 7 caminhos bate em retirada. Que o Senhor te dê vitória. Que o Senhor te dê vitória em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero falar com gente que está preocupado com o seu futuro, que talvez não tenha tido, sabe, um bom ano, pessoas que plantam, pessoas que dependem do seu trabalho, dependem também do clima, seja para plantar, seja para cuidar de animais. Que o Senhor me fale exatamente dessas pessoas nesse momento aqui da live. E eu quero declarar em nome de Jesus, coloque a tua confiança em Deus. Peça a força de Deus para o teu trabalho, porque Deus vai mandar provisão, Deus vai te ajudar, vai te fortalecer nesse momento e vai te capacitar a resolver os problemas que você precisa resolver. Não se intimide, não saia do propósito de Deus, porque Deus, Ele é luz, Ele nos mostra caminhos em meio às trevas. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que precisam muito dessa palavra, e o Senhor está dizendo para você, vou te mostrar um caminho para sair disso, em nome de Jesus. Seja você quem for que está aí me ouvindo, o Senhor vai te mostrar um caminho para sair disso, em nome de Jesus, amém? Tem pessoas também que estão aqui me ouvindo, com dores nos dedos, nas palmas das mãos, dores horríveis. Seja você quem for que está com dor nas palmas das mãos, seja livre agora, seja liberto, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre ti, que a mão do Senhor seja sobre a tua casa, que a mão do Senhor seja sobre a tua família, no nome de Jesus, amém? Você crê? Você crê nessa palavra? Você crê nessa oração? Em nome de Jesus? Glória a Deus. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao teu coração, uma palavra que Deus me deu, que está em Gênesis capítulo 22, verso 7 e 8, que diz: Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Sim, meu filho, aqui estou. Abraão respondeu. Isaque perguntou: A brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Essa palavra nos mostra Abraão e Isaque indo em direção ao lugar que Deus havia indicado para que Abraão entregasse Isaque nas mãos de Deus. E Abraão estava pronto para fazer isso. Ele demorou anos para ter a promessa de Deus na sua vida. Mas de alguma forma Deus viu que Abraão estava dando muita atenção à sua promessa, mas havia esquecido talvez um pouco do dono da promessa. Então Deus vem a ele e diz assim: Abraão, eu quero que você me entregue o seu Isaque. Eu te dei ele, mas eu quero ele de volta. E Abraão pensou naquele momento: eu sempre obedeci a Deus e ele nunca me abandonou, eu vou obedecê-lo. E é por isso que Abraão é chamado de pai da fé, porque ele sabia, a Bíblia diz, que mesmo que Isaque morresse, o Senhor tinha o poder de ressuscitá-lo. Tal era a confiança, tal era o tamanho da fé que Abraão tinha no que Deus falava com ele. Será que nós temos fé para fazer o que Deus ele nos manda fazer? É claro que hoje nós temos a palavra de Deus que nos dá diretrizes sobre o que Deus pede e o que Deus não pede. E Deus não vai pedir para você a mesma coisa que pediu para Abraão, claro que não. Mas
essa história está na Bíblia por causa do relacionamento que Deus começou através de Abraão. E esse relacionamento que Deus teve com Abraão, Deus quer ter com cada um de nós. Deus quer que confiemos totalmente nele. E eu quero que você imagine comigo essa cena. Abraão e Isaac, Abraão carregando a lenha, talvez Isaac ali com o fogo ou com o cutelo, ou Isaac com a lenha, não sei quem estava com o quê. E os dois subindo, caminhando juntos em direção ao topo do monte. E então Isaac pergunta para Abraão: está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas aonde que está o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. Abraão tinha fé, tinha convicção de que Deus iria fazer alguma coisa. Nós temos que ter fé quando Deus nos pede, sabe, para fazermos determinada coisa na nossa vida. Nós temos que ter fé, fé para crer que Deus vai prover, fé para crer que se Deus deu a direção, Deus vai dar o recurso, Deus vai dar a conexão, Deus vai abrir a porta. Nós temos que parar de discutir com Deus. Nós temos que parar de tentar entender as coisas. Tem certas direções que Deus nos dá que é difícil de entender, mas depois você vê que Deus tinha um propósito naquilo. Romanos 8:28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Todas as coisas. Então, quando há movimentações na nossa vida, quando as coisas ficam feias e nós estamos lá orando, estamos lá buscando, estamos, sabe, andando em alinhamento com Deus, com o projeto de Deus, você sempre vai ver coisas no seu caminho que você vai dizer: puxa, mas como que as coisas estão assim? Mas em todas as coisas Deus tem um propósito. Em todas as coisas nós precisamos aprender a confiar, precisamos aprender a descansar em Deus. E no meio desse propósito de confiar, de descansar em Deus e saber que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus vai poder trazer para o teu caminho aquilo que Ele preparou. Tem certos vendavais na nossa vida que bagunça tudo, sabe? Mexe com o nosso dia, mexe com os nossos projetos e a gente pensa: meu Deus, bagunçou tudo. E você vê, sabe, tudo aquilo tão movimentado e você pensa: e agora? Bom, é agora que Deus vai colocar as coisas no seu devido lugar. Deus permite algumas tempestades para mexer com as coisas. Deus permite algumas tempestades para encaixar melhor algumas pessoas na nossa vida que vão ser ajudantes do nosso destino, pessoas que vão ser cruciais em nossa caminhada. Então, sabe, Deus vai movimentar as coisas. Ele pode tirar coisas que estão na sua mão e Ele pode colocar outras coisas na sua mão e você diz: não, eu não quero, eu quero aquilo que eu tinha antes. E Deus diz: não, você não terá o que você tinha antes, porque você está vivendo um tempo novo. Abraão estava disposto a sacrificar o seu Isaac. Ele estava disposto a entregar, sabe, aquilo que ele tinha nas mãos, aquilo que era promessa, aquilo que veio de Deus para a vida dele. Abraão estava disposto a entregar completamente, porque ele sabia que Deus podia colocar algo maior na vida dele, que Deus podia ressuscitar, que Deus podia restaurar, que Deus tinha todo o controle da situação. A palavra soberano é a palavra Augusto, que significa aquele que age sem influência, aquele que não precisa, sabe, do meu pitaco, aquele que não precisa que eu diga como ele deve fazer, aquele que faz e nós simplesmente temos que acompanhar o que Deus está fazendo. Agora, sabe o que me chama a atenção? Às vezes Deus não está interessado no que você pensa. Aí você diz: puxa, mas como isso? Como que Deus não está interessado no que eu penso? Como que Deus não está interessado naquilo que eu quero para a minha vida? Há momentos que Ele não vai lhe dar explicações. Ele vai querer só a sua obediência. Ele não quer que você entenda. Ele não quer que você questione. Ele não quer que você pergunte.
Ele quer só que você obedeça. Aí, sabe, você pega um perfeccionista, uma pessoa que tem dificuldades com ver as coisas desorganizadas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu tenho dificuldade de ver as coisas desorganizadas. E para mim é muito difícil quando alguma coisa está bagunçada na minha casa, no meu carro, sabe, no meu escritório. Se alguma coisa está bagunçada, eu tenho que ir lá, eu tenho que arrumar, ou eu tenho que pagar alguém para arrumar, mas eu não posso ficar vendo bagunça. E às vezes Deus, ele vem na nossa vida de uma forma aonde Ele não vai nos dar explicações. Ele não vai mostrar para você, Ele não vai tentar fazer com que você entenda, Ele não vai explicar tintim por tintim, porque é isso que a gente quer às vezes. A gente quer que Deus nos explique. Deus, me explica por que meu filho está desviado, me explica por que eu perdi o emprego, me explica por que está essa movimentação na minha vida, me explica, Deus, isso. E Deus, sabe, às vezes não vai dar explicação nenhuma para nós. A explicação vai ser 0, 0, 0. Sabe por quê? Porque Deus quer que você obedeça. Não se trata de buscar explicações, não se trata de entender, se trata de obedecer. E a obediência, ela se mostra muito melhor quando você não entende. Quando você não entende ela, então, sabe, você vai poder obedecer mesmo sem entender. Às vezes nós não vamos entender nada, mas se Deus deu a direção para seguir por aqui, é aqui que eu vou seguir. Se Deus está me mostrando esse caminho, é por aqui que eu irei seguir. A obediência é melhor do que sacrifício. A obediência é melhor do que a compreensão. Deus está tentando nos ensinar a obedecê-lo e a confiar no fato que não é um castigo, é uma poda. Não é um castigo, é uma poda. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que não servem para aquele momento. É Deus tirando algumas coisas da nossa vida que Ele não quer que você dê prioridade àquilo. A Bíblia diz que Jesus é Ele que é o dono da videira e Ele que, sabe, coordena os ramos para que os ramos deem frutos. E muitas vezes Deus, Ele faz algumas podas na nossa vida. E a gente não gosta muito de poda, a gente não gosta que tire as coisas das nossas mãos, a gente não gosta, sabe, que projetos que nós estávamos, aquele projeto saia da nossa mão, ou que um recurso saia da nossa mão. Nós não queremos que os nossos planos sejam atrapalhados, mas nós devemos entender que Deus, Ele sabe o que está pedindo. Deus, Ele sabe o porquê está permitindo certas coisas em nossa vida. Então, a palavra para mim e para você hoje é: obedeça. A poda é uma recompensa por ter algo de valor. É assim que Deus mostra que você é valioso. Algumas pessoas não aceitam bem a repreensão. Algumas pessoas não aceitam, sabe, quando alguém chega para elas e diz que elas estão erradas. Algumas pessoas não aceitam que sejam repreendidas, que, sabe, se exija mais delas. Mas se Deus está querendo nos levar para um novo nível, é claro que Ele vai nos exigir novas coisas. Ninguém sobe de nível na mesma condição que está. Quanto mais você quiser crescer, mais a vida vai exigir de você. Seu destino vai exigir de você. E o propósito de Deus vai exigir de você. E é claro que quando Deus começa a pedir certas coisas para nós, que vai nos tirar do nosso conforto, que vai nos tirar do nosso comodismo, é claro que as coisas vão se movimentar. É claro que as coisas ficam difíceis, é claro, mas nós devemos confiar naquele que está trabalhando. Não é fácil, dói, machuca, faz a gente chorar, né? Porque é complicado algumas coisas, mas sabemos que se Deus está mexendo com as coisas da nossa vida, é para um bem melhor. Um pastor, amigo meu, ele me mandou uma mensagem que Deus deu para ele uma passagem do Vale de Ossos Secos, e ele disse assim para mim: lembra da passagem do Vale de Ossos Secos? Eu disse: lembro. Ele disse assim: quando o profeta começou a profetizar naquele Vale de Ossos Secos,
começou um barulho, um ruído, de osso com osso, de coisas se alinhando, de um exército se levantando. E aí ele me disse uma coisa: quando Deus está fazendo algo na nossa vida, vai ser dolorido, mas isso também é alinhamento que Deus está fazendo na nossa vida. Então tem coisas que Deus vai mexer na nossa vida, tem coisas que Deus vai mexer na nossa estrutura, na nossa história, no nosso trabalho, na empresa, nos nossos projetos, e dói, é claro que dói, mas também, gente, quando alinhar, o jogo vai virar. Quando alinhar, Deus vai poder realizar através desse exército grandes coisas. Amém? Você crê que Deus está fazendo uma grande obra na tua vida? Então escreve a palavra aqui: vou obedecer. Não precisamos entender tudo, precisamos obedecer sempre. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, as instruções que o Espírito fala conosco. É essa a verdade que eu compartilho com você hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora fazer uma declaração profética sobre a tua vida. Quero pedir para você que está aqui ao vivo junto comigo, que você deixe a sua curtida aqui, por gentileza, deixa aí o teu like. Eu vou fazer essa declaração e depois nós vamos declarar o Salmo 91, tá? Então deixa aí a tua curtida. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos caminhar juntos a partir do dia de hoje. E eu quero pedir, se você puder mandar para 10, para 20, para 100, para 1000 pessoas, faça isso, compartilhe essa live. Inclusive há pessoas que estão aqui, que têm um grande poder de compartilhamento, tem um ciclo de relacionamento enorme. Seja bênção na vida dessas pessoas e pega o link depois e compartilha, ok? Deixa eu declarar isso sobre você e logo eu vou orar o Salmo 91. Hoje declaramos que você experimentará uma purificação completa pelo Espírito de Deus. E isso o aproxima do Senhor. Que o sabão do lavandeiro celestial lave sua vida de todos os níveis de contaminação que possam criar uma barreira entre você e o Senhor. Decretamos agora mesmo uma lavagem com a água da palavra de Deus para limpar você de todos os detritos deste mundo. Que você seja inundado com a água espiritual pura que penetre nas profundezas da sua alma, em nome de Jesus Cristo. Desfazemos todos os poderes do inimigo que possam contaminar, infiltrar e degradar sua pureza e solidez espiritual. Agora mesmo declaramos que você está limpo, renovado e purificado pelo fogo e poder do precioso Espírito Santo. De acordo com Malaquias 3:2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá permanecer quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Diga assim comigo: o Senhor está limpando a minha casa. Aleluia! Diga comigo: o Senhor está limpando a minha casa, a minha vida. Deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Aleluia! E deixa eu convidar você, domingo agora, eu estarei ministrando às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul, aonde eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja. Vai ser um grande culto, um culto profético, com uma palavra que vai trazer uma estação nova sobre a tua vida. Inclusive, eu creio que nesse domingo nós vamos fazer, no final da reunião, 3 decretos proféticos sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deus já me deu a palavra e eu vou liberar esses 3 decretos neste domingo às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Certo? Você é nosso convidado, você que é de Santa Maria, você que é da região aqui, você que é do Rio Grande do Sul, vem estar com a gente, chega mais cedo, 9h30 da manhã começa a reunião, vai ser uma bênção, ok? Também quero falar rapidamente, esse aqui é o meu livro Café com Jesus para crianças, que eu escrevi para crianças, vem com um kit de canetinha para as crianças pintarem e aprenderem a palavra de Deus. Você pode adquirir lá no meu site. E também os meus livros, eu tenho 20 livros escritos, 20 ou 21 já livros escritos. Esses aqui são os 2 devocionais que eu tenho, que têm abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Meus livros já estão chegando na Europa, o pessoal já viu lá nas livrarias da Europa e que bênção, eu fico muito feliz. Também, esse aqui é o meu livro Sonhos, Deus fala conosco através dos sonhos também, você pode adquirir tudo pelo meu site. Eu ia fazer hoje uma declaração especial sobre
a Academia Kindle de um presente que nós estamos preparando para dar para os nossos alunos da academia e para quem quiser entrar, mas eu vou postergar para lançar na segunda-feira de manhã, certo? Então, em vez de lançar hoje, eu vou lançar segunda-feira. Segunda-feira eu vou falar sobre isso na academia, porque tem muita novidade chegando na academia, então segunda-feira, inclusive quem não é da academia vai ter uma oportunidade de entrar, ok? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91 e nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Tem gente que está aqui, que está me escutando e que precisa de uma libertação na sua vida. Está orando por uma libertação. Essa libertação está vindo. Amém? E eu prometi para vocês que eu ia orar por provisão. Eu comecei orando por provisão e vou encerrar essa oração orando por provisões financeiras. Tanto agora quanto na oração das 18 horas também eu vou fazer isso. Tá? Tem muita gente me pedindo oração pelas finanças, então eu vou fazer um intensivo aí, orando, declarando, profetizando sobre as finanças. 18 horas eu vou fazer novamente essa oração em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está fazendo uma grande obra dentro da nossa casa. E te pedimos uma bênção especial dentro do nosso lar. Que a glória de Deus entre na nossa casa. Que a glória de Deus entre na sala, entre nos quartos. Que a glória de Deus permeie o ambiente. Que todo o ambiente seja cheio da glória de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Quebramos o poder do medo, da intimidação, tudo aquilo que vem contra nós, nós declaramos que por 7 caminhos bata em retirada. No nome de Jesus, cancelamos palavras malditas, cancelamos orações contrárias, cancelamos todo tipo de difamação, de mentira, de invenção, de calúnia, de malfazejo e declaramos, Pai, que nós e todos da nossa casa estamos cobertos com o sangue precioso de Jesus Cristo. Estamos protegidos, estamos livres do mal, nenhum mal nos atingirá. A tua mão de poder está sobre nós, a tua mão de poder está sobre a nossa casa. Doce e amado Espírito Santo, libera favor, libera, Senhor, o vento da mudança, da transformação, da vida abundante. Eu oro agora por provisões especiais sendo liberadas na vida dessa pessoa, provisões especiais chegando, novos negócios, novos projetos, novos sonhos, novos orçamentos, mais clientes. Pedimos a bênção do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Também oramos, Pai, por provisões especiais, aquele que está desempregado, abre a porta de emprego, aquele pai que está com pouco serviço, que o serviço seja aumentado. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, por pessoas que estão, Senhor, completamente em dificuldades, e oramos para que o Senhor intervenha, oramos para que o Senhor tire da escuridão, tire, Senhor, daquilo que está trazendo uma falta de direção para ela, dá direção para ela, dá saída para ela, meu Pai, assim como Moisés diante do Mar Vermelho, ele creu naquilo que o Senhor falou, que o mar iria se abrir. Nós também declaramos em nome de Jesus que a porta vai se abrir, o caminho vai se abrir, a vitória de Deus já está acontecendo no nosso caminho. Nós cremos, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém e amém. Compartilhe essa oração,
Mande aí para o máximo de pessoas até 9 da manhã, se Deus quiser. De Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus sobre ti e sobre toda a tua casa, que não há falta, que não há perdas, que o ladrão não entra. Declaramos em nome de Jesus Cristo provisão do Senhor, um acréscimo, uma intervenção divina sobre tuas finanças, que se cumpra sobre a tua vida as bênçãos dos Salmos 23, as bênçãos de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Eu libero uma palavra sobre a tua casa, faço essa declaração profética. Haverá suprimento de cada uma das tuas necessidades. Haverá provisão especial, haverá milagres, haverá a mão do Senhor agindo em teu favor, te abençoando, destruindo toda maldade contra ti, toda inveja contra a tua vida, tudo aquilo que é errado. O Senhor vai à tua frente, o Senhor está na tua retaguarda, o Senhor está à tua direita e o Senhor está à tua esquerda. Como está escrito no Salmos 91, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que uma unção poderosa venha sobre essa pessoa, que o jugo seja quebrado, o jugo seja desfeito, que essa casa seja um lugar de gente feliz, seja um lugar de ânimo, de vida, de paz abundante, de crescimento, grande crescimento, de multiplicação no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó amado Deus, acampa teus anjos ao redor dessa casa. Guarda, livra, abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, entregando o dia de hoje a Ti, para que esse dia seja um dia de milagres, para que o dia de hoje seja um dia de resposta, para que o dia de hoje seja um dia que venhamos caminhar sobre os céus abertos. Tira toda a ansiedade, Pai, toda a angústia, toda a aflição, tudo aquilo que aperta o peito. Tira, Pai, e traga vida a essa pessoa, traga vida a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar. Eu quero liberar uma palavra para Josiele. E o Senhor manda dizer para você, Josiele, que o Deus que não desampara está agora com as mãos sobre a tua vida. Por isso, o Senhor me mostrou como se houvesse vários nós. E eu creio e quero liberar uma palavra que todo nó na tua vida, toda coisa que está amarrada, toda coisa que está travada, que seja desatada agora, no nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Vilmar, ou a esposa do Vilmar que está aí me ouvindo. Essa palavra é para a casa de vocês, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vocês estavam se defendendo e não estavam conseguindo vencer, não se preocupe, o Senhor Deus está tomando a frente dessa batalha e as coisas vão mudar. Vilmar, em nome de Jesus, receba essa palavra, no nome de Jesus Cristo. É uma pessoa que acordou também com muita queimação e azia no seu estômago. Está me ouvindo nesse momento, quero liberar uma palavra de saúde. Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele e eu declaro saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. É uma pessoa também de sobrenome Hermes, ou é nome ou é sobrenome Hermes. Deus visita vocês, Deus visita a casa de vocês, o caminho de vocês, no nome de Jesus Cristo. E não se preocupe, aquele que te guarda não dorme, o Senhor é sustentador. E Filipenses 4,19 também é para a tua vida. Deus vai suprir, Deus vai prover, em nome de Jesus Cristo. Deus vai cuidar de vocês. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra do céu com você, uma palavra profética.
Antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus da Vânia, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: sou do Rio Grande do Sul e tenho muitos testemunhos, mas hoje tive sucesso numa venda que vai me ajudar muito. Assisto suas orações sempre, tenho muita fé e Jesus me protege muito. O Senhor pregou que fôssemos atrás de algo que ajudasse no orçamento. E uma pessoa chegou dizendo que eu seria ótima corretora, então fui atrás. Graças ao Senhor, minha vida mudou muito e sempre compartilho, assim como fizeram comigo. Que o Senhor e sua família sejam sempre abençoados por Deus. Glória a Deus, Vânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Você pegou uma estratégia de Deus e foi atrás, é assim mesmo. É exatamente assim que tem que funcionar. Você pega uma estratégia de Deus e você vai. Você faz aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. Fico feliz do Senhor ter aberto as portas na tua vida, viu? A mensagem que o Senhor me deu hoje é: escute as vozes de alerta, as notificações do céu. Eu creio que na nossa vida, Deus nos notifica, somos notificados. Isso significa que Deus nos avisa antes de algo acontecer. Mas perdemos muito das direções de Deus porque estamos tão ocupados, lidando com tantos problemas e dando ouvido a tanta coisa, e nos esquecemos de ouvir o céu. Acordamos pela manhã com o nosso celular cheio de notificações, às vezes são 10 notificações, 100 notificações, às vezes mais, e a primeira coisa que você faz é ver as notificações que estão no seu celular. Mas e as notificações do céu? Você tem prestado atenção nas notificações de Deus, o que Deus tem falado contigo? Porque vemos pessoas que querem sucesso, mas não querem ouvir a Deus. Querem viver o seu propósito, mas não querem ouvir a Deus. Em Atos capítulo 27, olha essa passagem comigo aqui, verso 10 e 11, olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse para esses homens antes de iniciarem uma viagem. Porque é assim que Deus faz. Deus avisa para a gente antes de algo começar. E quando você ignora, você perde aquela notificação do céu. Atos 27, 10 e 11. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião era responsável pelos presos daquele navio. Talvez ele não conhecesse bem quem era Paulo. Ele não entendia que Paulo era um apóstolo do Senhor, era um profeta do Senhor, era um homem de Deus. E Paulo disse para eles antes de começar a viagem: gente, Deus falou comigo. Nós vamos ter problema na viagem. Deus falou comigo. A coisa vai ficar feia no percurso. E a Bíblia diz que o centurião deu ouvidos ao capitão, deu ouvidos a todo mundo, menos ao homem de Deus que estava dentro do navio. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Deus pode estar usando alguém para nos alertar. Os alertas de Deus vêm, eles vêm, o Senhor está sempre chamando a nossa atenção e está dizendo: cuidado por aqui, vai acontecer isso, tenha prudência, lida com isso, resolve isso agora. E se nós não entendermos as notificações do céu, nós podemos nos perder na caminhada. Eu sou muito radical, literalmente, quando Deus fala algo comigo. Sou radical naquilo. Se tiver que vender, vendo. Se tiver que comprar, compro. Se tiver que desfazer algo, eu desfaço.
sou radical, literalmente, aprendi a ser radical quando recebo uma notificação do céu. Quando Deus me mostra que algo não está bem. Para as pessoas que não estão acostumadas comigo, pode ser uma loucura. Mas eu aprendi a ouvir a Deus. Eu aprendi a ser radical quando Deus fala. Eu quero dizer uma coisa para você. Paulo avisou esses homens. Paulo deu a notificação, mas eles ignoraram. Quase morreram na tempestade se não fosse a misericórdia de Deus e Paulo orar por eles. Foi isso que aconteceu. Então tem gente que prefere escutar, muitas vezes, sabe? A, B, C. Ouve todo mundo, menos o homem de Deus. Menos a notificação do céu. Menos o que o Espírito Santo está falando lá no interior dele. Então, pessoas que se movem assim, não são pessoas, sabe, que Deus pode confiar os seus segredos a essas pessoas. Podem ser boas pessoas, podem ser gente que vai para o céu, que vai morar com Jesus. Mas, quando você deixa de ouvir a Deus, de receber uma notificação do céu, você perde muito. Porque você está destruindo um propósito de Deus, uma mensagem, um alerta, um aviso do Senhor. Em 14 de abril de 1912, começaram a receber no Titanic notificações diferentes de que havia um problema. 7 notificações foram registradas, dizendo que havia grandes icebergs no curso do navio. Mas sabe qual que era o discurso? O discurso de quem construiu? O discurso dos donos, dos sócios? O discurso era só um: esse navio nem Deus afunda. Esse navio, ele é inquebrável. Esse navio aqui está protegido de qualquer intempérie. Essa era a conversa. Mas o navio recebeu 7 notificações de que havia icebergs no caminho. Eles confiaram tanto na estrutura do navio, confiaram tanto no que o homem construiu, que houve uma das maiores tragédias da história da humanidade. Quando Deus nos dá um alerta, quando Deus fala algo conosco, nós precisamos dar atenção. São as notificações, são os avisos divinos, que podem vir por meio de sonhos, que pode vir por meio de um profeta, que pode vir por meio de uma revelação do Espírito, que pode vir por meio de uma inquietação, ou até mesmo as circunstâncias que você está rodeado, elas falam. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias, até aquilo que está ao meu redor, eu aprendi a dar ouvidos. Porque o Espírito Santo fala conosco e nós precisamos ouvi-lo. José, esposo de Maria, que foi incumbido de ser um guardião na vida de Jesus, meu Senhor, teu Senhor, nosso Salvador. Ele recebeu em sonho uma notificação do céu, que ele deveria pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, porque Herodes iria vir atrás da criança. José, então, eu fico imaginando, e pega a panela, e pega a roupa, e pega dinheiro, e organiza as coisas, e vai de mudança para o Egito. Um homem que ouvia Deus. Deus escolheu as pessoas perfeitas para estarem cuidando de Jesus. Eu não digo que elas eram perfeitas em si, que não tinham erros, mas estou falando pessoas que eram apropriadas para a missão. É isso. E José era alguém que ouvia Deus. É por isso que Deus o colocou nessa missão. E Maria, então nem se fala, ela foi obediente, ela venceu o preconceito, ela venceu, sabe, o que poderiam pensar dela, ela foi corajosa, ela aceitou a missão e ela cuidou do propósito de Deus aqui nessa terra. Então eu vejo que homens que ouvem a Deus, homens que conseguem identificar as notificações do céu, eles têm livramento de Deus, eles são protegidos por Deus
e eles podem abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Temos 3 problemas para lidar relacionados às notificações do céu. Anestesia digital, ou seja, ficamos tanto no celular e ficamos tão pouco conectados com Deus. Anestesia digital. O segundo problema que nós temos é ruído constante. São tantas vozes, é tanta gente falando, é tantas pessoas dizendo, vai por aqui, vai por ali, anda aqui, faz esse jeito aqui dá certo, já testei. É ruído da família, é ruído dos amigos, é ruído, sabe, das crises que assolam o mundo. É tanto ruído, é tanto medo, sabe, é tanta coisa que vem contra você e você fica assim, perdido nisso, no meio desses ruídos que o mundo está. E a terceira coisa que impede muitos de ouvirem a notificação do céu é o zero expectativa. Eles não estão aguardando que Deus fale com eles. Eles não estão aguardando que o Senhor revele algo, que o Senhor dê um livramento a eles. Mas existem 3 coisas que precisamos fazer para não perder as notificações do céu. A primeira delas é a antecipação. Saber que Deus sempre nos antecipa algo de acontecer. Quando Paulo disse ao capitão, ao centurião, que a viagem iria ser perigosa, foi no início da viagem. Eles nem haviam ainda se movimentado. Então, isso poderia ter sido evitado. Antecipação. Nós não temos trabalhado com antecipação. Na verdade, estamos sempre em atraso quando Deus fala. A antecipação, ela é necessária para você vencer qualquer tipo de infortúnio no seu caminho. Então, seja o tipo de pessoa prudente, seja o tipo de pessoa que pare para orar quando Deus fala algo com você. A segunda coisa é a expectativa, como eu falei, tem que ter expectativa. Eu acordei hoje com expectativa de quê? De que Deus fale comigo, de que Deus me dê novas instruções, de que Deus me guie. Passamos por coisas aqui nessa terra. E se não é a voz de Deus nos atualizando a cada dia, nós podemos muito bem nos perder ao longo, sabe, dessa jornada. E a terceira coisa é emoções corretas. Porque quando suas emoções não estão bem, quando você está desequilibrado, você não consegue ter emoções corretas para ter a leitura com calma do que Deus está fazendo. Agora, muitas vezes Deus vai agitar o teu espírito, porque Deus quer que você resolva coisas que estão erradas. E as tuas emoções, elas precisam ser, eu posso dizer, bem afinadas pelo céu, para você compreender o que é revelação e o que é sentimento, para você compreender o que é a voz do Espírito Santo e o que é dúvida, medo, insegurança em você. Tem emoções que vêm a nós que dizem assim, saia fora agora disso. Mas às vezes não é a voz de Deus, é a sua vontade, sabe, de não ter uma responsabilidade, de não querer algo que foi de alguma maneira colocado diante de você e você não quer aquilo para a sua vida. Então as tuas emoções, sabe, elas bagunçam muitas vezes as notificações do céu. Mas quando a voz de Deus prevalece em nós, nossas emoções se acalmam e vem sobre nós um tempo novo, um tempo de Deus para as nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao teu espírito, ao teu coração. Espero que você dê ouvidos às notificações do Senhor, ao que o Espírito Santo vai falar e revelar a você. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero pedir a cada um de vocês que compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor está agindo aqui. Hoje eu terei mesa de conselhos às 9h45 ao vivo na academia aqui no Global. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com os meus alunos da academia só para responder eles, tirar dúvidas, dar direções, ouvir eles. E se você quer se tornar nosso aluno na academia aqui no Global,
O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu creio que Deus fala conosco através dos sonhos. É uma das maneiras que Deus usa, certo? Lembrando que nenhum sonho pode ir contra a palavra de Deus, contra o que está escrito na palavra. Esse livro aqui vai ajudar você muito a entender como que Deus fala. Você pode adquirir lá no meu site www.vinicius17.com.br. Eu também sou autor desses devocionais aqui que já estão em todo o Brasil. Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Os dois juntos são mais de 700 orações. São devocionais, só que não são devocionais, por exemplo, de segunda, de terça, de quarta, não. Você pode ler 1, 2, 3, 4 devocionais por dia, certo? Tem gente que já terminou meus devocionais e você vai ser muito abençoado. Tem versículos da palavra de Deus, orações, direções e um espaço sempre para você fazer uma oração. Amém? Você pode adquirir nossos devocionais para ter um dia diferente, para fazer a sua leitura antes de dormir, lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estarei no culto das 9h30 da manhã ministrando. Vou transmitir ao vivo e vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Domingo teremos 2 reuniões, 9h30 e 20 horas. Eu estarei das 9h30. Vai ser uma grande bênção. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem a setinha, e outros tem só um pontinho em cima assim, daí você clica e bota para compartilhar. Não deixa de compartilhar, querido. Alguém vai ser abençoado através de você. Comece o dia semeando uma oração na vida de alguém. Amém? Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer agora aquela declaração profética, certo? Nós vamos fazer aquela declaração profética que nós estamos fazendo aqui todos os dias. E eu quero pedir a você que está aqui, que você levante uma das mãos se você pode, a menos que você esteja viajando, que daí você não levanta nenhuma mão, se você estiver dirigindo. Mas aqueles que podem, levante uma das mãos. Amém? Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Decretamos no nome de Jesus Cristo que nenhuma arma forjada contra ti e contra a tua casa irá prevalecer. Toda arma de acusação ou acusação injusta deve se curvar ao nome de Jesus. Hoje declaramos que você é capaz de vestir toda a armadura de Deus para que permaneça firme contra as obras do maligno e supere cada palavra de juízo. Dizemos que qualquer palavra ou boato injustamente dito contra você desmoronará e fracassará. Nós amarramos todo ataque demoníaco contra seu caráter em nome de Jesus. Você e sua família não serão dominados por perdas, diminuições ou retrocessos, por coisas ditas que não são verdade.
Declaramos que toda mentira perpetrada pelas forças das trevas é exposta e silenciada, que sua mente fique clara dos sussurros do inimigo. Declaramos que sua vitória e liberdade se manifestam rapidamente em nome de Jesus. E declaramos Isaías 54:17: nenhuma arma formada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça de mim, diz o Senhor. Vamos orar, permita-me orar por você. Pai santo e justo, poderoso, Senhor, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua voz e para receber as tuas instruções. No nome de Jesus, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra essa pessoa, nenhuma arma formada prosperará contra ela no caminho dela. Dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa seja visitada pelo Altíssimo. Eu oro para que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda inflamação, que todo ataque do inimigo seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida. Que o toque do Altíssimo venha sobre ti. E nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus tocando em você, vida de Deus tocando na tua casa, vida de Deus movendo as coisas em teu favor. Que todo laço do inimigo contra teus filhos, contra teu casamento, contra a tua vida sentimental, perca força, seja desfeita no nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai, que a inveja caia por terra, e declaramos um tempo de milagres, um tempo de ouvir a Deus, um tempo de novidade, um tempo de rompimento, um tempo de avanço. No nome poderoso de Jesus, eu te abençoo, e que toda a cadeia espiritual, todo jugo maligno seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Invocamos Jesus aqui nessa manhã e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. 9 da manhã eu vou estar aqui com você. 9h45 vou estar na academia e 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e avanço de Deus sobre ti.